Boa noite, povo amado de Deus. Boa noite, povo amado de Deus. Amém. Que alegria estar aqui, né? Juntos nós podemos rezar. Meu nome é Adriano, para quem não me conhece, acho que a maioria aqui me conhece, né? Eu sou da comunidade do Rosário, mas eu participo do grupo de oração Santa Luzia. No Rosário eu sou ministro da palavra e participo da pastoral do batismo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Assim seja, em nome de Jesus. Certa vez eu ouvi uma pregação do irmão Trovão, ele falava assim, ó, o nome de cada um de vocês está escrito lá no inferno. Eu falei assim, Deus me livre. Mas numa plaquinha assim, dizendo, procura-se vivo ou morto. Aquele que se deixa levar pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pela vingança, ele está servindo a Deus? Sim ou não? Não. Então quem opta por tomar a decisão de ir em direção ao mal, somos nós mesmos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é puro. Deus é a essência da nossa vida. E se nós deixamos que a nossa vida tome caminhos diferentes, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A renovação carismática está com as 7 semanas de oração. Nós estamos agora no segundo tema. A gente reza pela unidade, buscando o perdão. Por que nós estamos falando do perdão especificamente? Porque o perdão é aquilo que mais maltrata o nosso coração, se ele não for exercitado. Nós rezamos o Pai Nosso, e no Pai Nosso a gente diz, perdoai-nos. Como é que é? Assim como nós. É bem por aí. Existe uma ligação entre aquilo que Deus propõe para cada um de nós, pelo que Ele fez, comprovadamente, na cruz. Jesus Cristo é levado na cruz, aqui não tem crucifixo, mas Jesus é levado na cruz, é a prova máxima do amor de Deus para conosco. E Jesus é levado na cruz, Ele perdoa até aqueles que o maltrataram e o colocaram naquele lugar. Para que ninguém de nós possa dizer que ninguém sabe, Jesus não sabe o que nós passamos quando nós estamos em situação em que devemos ou não perdoar alguém. Então Jesus, Ele é essa proposta de amor por inteiro, amor ao extremo, amor sem limite. Esse é o nosso Deus. Mas tem uma ligação entre o amor de Deus e o amor do ser humano. É o amor de Deus já comprovado, Ele cobra de nós um compromisso, o amor entre nós. E a palavra que foi colocada para que a gente possa meditar está em Mateus 18, no capítulo 18, versículos 21 ao 35. Evangelho de São Mateus 18, 21 ao 35. Na Bíblia Ave Maria, ela está na página 1306. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, ó Senhor. Então Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas com seu servo.
Quando começou a ajustá-las, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua esposa, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor deixou-o ir embora, perdoou-lhe a dívida, apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga-me o que deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que havia passado. Então o senhor chamou-lhe e disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida. Por que me suplicastes? Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Eu digo que perdoar é a arte de ser feliz. É uma proposta de Deus para cada um de nós. Você só prova verdadeiramente se você ama, se você é capaz de dar o perdão, não é verdade? Dentro das nossas casas, o exercício do perdão, dentro da nossa casa, vivendo com um irmão, vivendo com pai, mãe, se não tiver perdão, tem como aquela família ser uma família feliz? Sim ou não? Entre um relacionamento marido e mulher, se não houver o perdão, tem como aquele casal ser feliz? Não. Então, quando fala desse perdão, Jesus coloca um exagero. Ele coloca um exagero porque ele diz assim: quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7, naquele tempo 70 vezes 7 significava infinitamente. E quando ele vai falar sobre o que foi perdoado e o que o outro estava cobrando, a gente vai perceber uma cena bem comum entre nós. Aquele homem estava devendo 10.000 talentos. 10.000 talentos, naquele tempo, significava em torno de 36 quilos de ouro ou prata. Já imaginou isso? Era o quê, hein? Era um prêmio da Mega Sena multiplicado ao quadrado, né? Era dinheiro demais. Será que a pessoa tinha condição de pagar isso? De jeito nenhum, né? E quando fala sobre denário, denário significa 12 gramas. Olha a diferença. O homem que foi pedir perdão, ali ele coloca a corte, ou seja, por que ele colocou a corte? Ele colocou alguém que não faz parte daquele, que não falava muito sobre as coisas de Deus. Colocou alguém que fosse comum, para poder dizer assim, olha, ele foi até o rei, e o rei teve a capacidade de perdoar ele. Uma dívida impagável, ele foi capaz de perdoar. Ele teve piedade dele, da esposa e dos filhos. Mandou que ele fosse embora. Mas ao sair dali, ele encontrou uma outra pessoa que o devia. Mesmo depois de ter sido perdoado uma dívida impagável, o outro o devia uma quantia insignificante. Mas, no entanto, ele se achou no direito de pegar aquela pessoa e tentar estrangular, dizendo que ela deveria pagar de qualquer forma.
O que moveu no coração daquele homem foi um sentimento de ódio, foi um sentimento de vaidade, foi um sentimento de eu tenho a minha razão e a minha razão ela prevalece. Mas ele se esqueceu que há pouco tempo atrás ele tinha sido perdoado. Uma dívida grande, mas no entanto ele cobrava uma dívida pequena. Não tinha perdão no coração, não trabalhou o perdão no coração. E ali o que aconteceu com ele? Ele pagou as consequências. Eu digo para cada um, e várias pessoas já ouviram dizer isso, o ódio é algo que come o ser humano de dentro para fora. O ódio, ele faz com que a pessoa não só viva doente, como ela irradia o lugar onde está a pessoa. Vem cá, Samuel, fica de pé. Vem cá, meu irmãozinho, fica de pé. Os dois Samuéis. Tá até coincidência, né? Os dois. São dois. Fica de pé você também. Samuel, eu queria que você fizesse uma cara feia. Não, normal. Pois é. Dá só... Uma cara de raiva. Faz uma cara de raiva. De raiva. Isso. Como se você quisesse pegar alguém e estrangular igualzinho aquele cara fez. Faz. Alguém está te devendo. Pegou, deixou uma guitarra lá para poder consertar, não quis pagar e falou, não vou te pagar. Tem um monte, né? Então, faz a cara que você faria para um cidadão desse que falou assim, não vou te pagar, ainda você vai ter que me dar um dinheiro aí para indenização. Faz uma cara feia. E faz, isso aqui já faz. A cara de olha o sorriso, que maravilha. Pergunta a vocês, para você conviver, para você estar junto, para você relacionar, com qual dos dois Samuel que você queria estar junto? Com esse aqui ou com esse aqui? Levanta a mão quem queria ficar com esse aqui, levanta a mão. E com esse aqui, quem queria ficar com ele? Ninguém. Pode sentar, muito obrigado. Então eu digo que para você viver bem, o perdão, o exercício do perdão, ele te trabalha para viver na sociedade. Ele faz com que você seja uma pessoa bem relacionada, uma pessoa benquista, uma pessoa resolvida, através do que tem de dentro. Você reconhece uma pessoa pura de estar perto, uma pessoa que é capaz de perdoar, de amar, ele é capaz de dar para você um sorriso de graça, fazer um favor de graça. Não vai explorar não, tá? Achou bom, né? Quando fala de graça, deu um sorriso. A vizinha é boa, não vai fazer por onde ela lavar essa louça todinha, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é a pessoa que você tem o prazer de estar perto. É a pessoa que, se você pudesse, você estaria 24 horas junto. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa, ela tem tanta coisa boa dentro do coração, que ela te faz bem. Já a pessoa que tem ódio, tem mágoa, tem rancor, tem ressentimento dentro do coração, é uma pessoa isolada. Não quer dizer que a sociedade em si isola, é porque às vezes ela mesma se isola, porque ela começa a briga com um, briga com o outro, e ela não tem a humildade de ir até o outro e dizer, irmão, me perdoa. Irmão, eu errei, eu falhei. Você sabe o que é o amor de Deus e o amor do mundo? O amor de Deus é um amor de graça, é um amor piedoso, é um amor compassivo, é um amor que compartilha o que tem dentro, sem cobrar nada em troca. O amor do mundo, ele é um amor orgulhoso. Por quê? Porque ele é cheio de razão. Eu não vou perdoar não, sabe por quê? Eu não vi nada. Numa briga, não tem quem não tenha feito nada. Se uma briga de duas pessoas iniciou, é porque um revidou, não é verdade? Não é assim? Você já viu alguém chegar, vou chegar perto do Sérgio aqui, Sérgio, vou brigar com você. E o Sérgio falar assim, então vem. O que ele fez? Ele revidou, né? E aí depois ele vai falar assim, não, eu falei aquilo porque ele foi para cima de mim. Não, porque a intenção do coração dele era defender o seu orgulho, defender a sua vaidade, defender o seu nome. Sou muito mais forte que o Adriano, vou deitar o cacete nele, ele vai ver. Mas se ele dizer assim para mim, eu falei assim, não, Adriano, eu não tenho porquê brigar com você. Certa vez eu estava no seminário ainda, 2 amigos meus tiveram uma discussão muito grande.
Um chamava Geber, o outro chamava Júlio. E os dois eram muito amigos mesmo. Andavam juntos para todo lado. Me emociona até contar essa história, porque ela é tema de muitas pregações minhas. Um dia, na sala de estudos, os dois começaram a discutir. Discutiram feio mesmo, discutiram e tal. E chegou ao ponto de aquecer tanto aquela discussão que o Geber levantou e deu um tapaço grande na fuça do Júlio. E aquilo ali nós pensamos assim, agora vamos botocar os dois no meio da sala e vai virar um quebra-pau aqui, né? O Júlio simplesmente abaixou a cara assim, levantou, ele falou assim, ô Geber, eu te perdoo. E saiu. E o outro, esperando revidar. Ficou aquele silêncio, ninguém falou nada. Na época o Padre Aurélio era nosso formador. Ele, encucado com aquela situação, chegou e chamou e falou assim, Júlio, o que passou na sua cabeça naquela hora de você ter o gesto que você teve na frente de todo mundo? Ele falou assim, padre, ele é meu amigo. A gente nunca brigou. Hoje a gente brigou. Hoje ele me deu a oportunidade de eu entender, de eu saber se eu sou capaz de perdoar ele. Porque ele sempre fez coisa boa para mim. Isso é amor de Deus. Porque os maiores inimigos que nós criamos, na maioria das vezes são os maiores amigos que a gente tem. Que nos decepcionam e nós não somos capazes de lidar com aquela situação. E aquilo cria dentro de nós uma sementinha de raiva, uma sementinha de ódio, de rancor, até um sentimento de perda. Não perda porque a pessoa partiu, é porque você não quer ela mais perto de você. É porque você não quer nem relacionar com ela mais. Porque você não consegue amar aquela pessoa como Deus te amou. E olha a relação do perdão exagerado de Deus. E o perdão não dado por aquele homem, é que nós magoamos Deus dia após dia. E Deus nos ama dia após dia. Deus não se cansa de te amar. Deus não se cansa de te perdoar. E quantas mentiras a gente fala. O quanto erro a gente tem. Quanto a gente julga, critica, faz intriga. E no entanto Deus nos perdoa. E quando alguém faz alguma coisa, uma dessas coisinhas com a gente fala assim, eu não consigo perdoar. Não consigo. É difícil para mim. O que a pessoa fez primeiro não podia ter feito. E o pior de tudo é que muitas das pessoas elas vão trazendo aquela carga de ano após ano, ano após ano. Uma coisa que aconteceu lá no passado, onde os pais brigaram, os filhos e os netos não podem conviver. Porque é hereditário. Família de fulano não combina com a família de ciclano. Certa vez eu fui evangelizar em um lugar, numa comunidade rural, onde a lagoa era dividida. Eu não sabia como é que eles conseguiram dividir a lagoa. Tinha uma lagoa de um lado, uma casa de um lado, uma casa do outro. E o cara falou para você, não, fulano de lá não atravessa para cá de jeito nenhum. Metade para cá é minha, metade para lá. Eu falei assim, como é que o senhor sabe o meio da lagoa? Você já pôs uma fita, o ódio é tão grande, gente, que divide até uma lagoa no meio. Coisa que você nunca viu. Eu falei assim, eu já vi um mar se abrir para o povo passar. Agora o inimigo divide uma lagoa. Mas a questão de ódio, de raiva. E sabe o que acontece com as duas famílias? As duas famílias adoecem. As duas famílias adoecem. Por quê? Porque elas vão criando aquele sentimento e elas vão ressentindo. O ressentimento é o quê? Aquilo que é ruim, eu sinto de novo. Aquilo que é ruim, eu sinto de novo. E se eu sentir raiva naquele momento, eu lembro, eu sinto de novo. Se eu sentir ódio naquele momento, eu sinto novamente. Eu vou ressentindo, até eu ter uma dor de barriga, até eu ter uma dor de cabeça, até eu ter uma fincada, umas pontadas no coração, uns tiques nervosos. Por quê? Porque aquilo que estava no meu coração, aquilo que estava na minha mente, aquilo que estava na minha alma, prejudicou a minha carne. Isso são dados científicos.
Eu estava pesquisando, eu fiz questão de imprimir. Não sei se eu trouxe aqui, acho que eu trouxe aqui. Eu fiz questão de imprimir um texto que fala sobre a doença. Estava na internet, olha para você ver. Problemas de saúde podem estar ligados aos sentimentos e pensamentos negativos. O bem-estar invariavelmente passa pelo equilíbrio entre o físico e o mental, o emocional, o energético e o espiritual. Já é cientificamente comprovado que questões sentimentais, quando maltratadas, acabam ocasionando doenças. Fatos científicos. Cientificamente comprovado. Várias pessoas estão doentes. E poucos dias atrás eu conversava com a senhora, ela falava comigo, eu não sei o que está acontecendo, já fui no doutor Geraldo, já fui no doutor não sei quem lá, e eu ainda continuo desse jeito, falei assim, minha filha, acorda, a sua doença não está na carne, o médico não vai identificar um trauma do passado, o médico não vai identificar uma revolta, e quando eu falei assim, o que mais me vem no coração é a palavra angústia, ó, a lágrima correu nos olhos. Ela falou assim, parece que você adivinhou. Eu falei assim, então, vai lá para o médico dos médicos, que só ele pode te curar. Só Jesus pode te curar. Ele é o médico dos médicos. Se essa angústia está tomando conta da sua vida, ao ponto de fazer você parar lá no doutor Geraldo Leite, significa que Jesus está sentado para poder te escutar, para poder te curar, para poder te libertar, e você está procurando o lugar errado. Não estou dizendo que você não deve procurar médico não, viu gente? Você está sentindo dor no coração, procura. Mas se você vai no doutor Geraldo, o doutor Geraldo não consegue identificar, faz o eletro não consegue identificar, faz um exame de sangue, deixa de ser burro, começa a olhar a sua vida de dentro para fora, porque o que está saindo é mera consequência do que você está sentindo. O que está na sua carne é consequência daquilo que você cultivou, é daquilo que você plantou. E às vezes plantou inconscientemente. Mas como que eu vou fazer para poder me libertar, Adriano? Você vai até Jesus e conversa com Ele, porque Jesus está aqui para curar, está aqui para libertar, está aqui para poder ressuscitar o vivo, está aqui para poder trazer de volta a esperança.